Quando eu tô digitando a fórmula dentro do Excel, tô digitando a fórmula aqui dentro, olha que louco, ele abre parênteses e vem esse cara aqui, ó, para você. O que esse carinha que apareceu aqui embaixo é a ajuda da fórmula. Cara, você tem que amar, eu sempre falo isso dos meus aluninhos do céu, vocês têm que amar esse negócio aqui, ó. Esse negócio vai te ajudar demais, tá bom? Aqui tá a ajuda da fórmula, então, se ela estiver te atrapalhando, é só você arrastar pro lado, tá bom? Mas, ó, ame esse carinha de paixão, ame mesmo, tá? Então, aqui dentro da fórmula, ele vai te pedir o teste lógico, e aí tem mais duas coisas que ele vai te pedir. Se eu apertar ponto e vírgula, você também tem um ponto e vírgula aqui para eu alterar. Ponto e vírgula, tá? Eu vou para o próximo argumento. Valor se verdadeiro. Ponto e vírgula. Próximo argumento, valor se for falso. Tá bom? Então, tenho 3 argumentos dentro da fórmula C. 3 argumentozinhos. Olha que beleza. Tá bom. Só que alguns argumentos, eles estão escritos com colchetes. Não sei se você está vendo. Olha o colchetezinho aqui, ó. Valor se verdadeiro. Sabe o que significa? Que este cara, quando está assim, ele não é obrigatório. Você não precisa colocar, tá? Mas, quando não tem colchete, esse caso aqui, aí você tem que colocar pelo menos esse para a fórmula funcionar, tá? No caso da fórmula C, você tem que colocar pelo menos uma condição verdadeira, tá bom? Esse cara aqui eu acho que tem um errinho, mas em todas as outras fórmulas, a colchete significa, aqui você não precisa colocar, você não é obrigado a colocar, você vai ver isso nas outras fórmulas, tá bom? Então, a fórmula C, existe um teste lógico dentro da fórmula C. O que é um teste lógico? Teste lógico é quando eu comparo uma coisa com outra. Então, eu comparo 1 é igual a 1, isso é um teste lógico. Eu comparo alguma coisa, um número, um texto, uma célula, com outra coisa. Isso é um teste lógico. Então, eu comparo duas coisas. Eu poderia comparar a letra A é igual a A, só que quando eu escrevo A no Excel, se eu estou comparando um texto, por exemplo, o nome Daniel é igual ao nome Excel, não tem nada a ver? Então, para eu escrever textos, eu abro aspas e digito, por exemplo, um teste, tá? Vem fazendo comigo, ó. Daniel, fecho aspas. É igual a Leandro, e abro e fecho aspas. Quando eu escrevo assim, eu estou digitando um texto dentro da fórmula. Então, essa introdução é fundamental, porque senão você fica meio perdido nas fórmulas. E tem coisas que você talvez tá com dúvida, teve algum tipo de dúvida, porque você não teve esse conceito antes, né? Então, é muito importante. Tá. Daniel, você falou que eu tenho que comparar duas coisas com um sinal no meio, né? Quais são os possíveis sinais que a gente tem? Nós não estamos falando de sinais lógicos, estamos falando de sinal lógico. Quais são os sinais lógicos? Igual é um deles. O contrário de igual é diferente. Abro menor e abro menor. Menor e maior, perdão. Esse sinal aqui é o sinal de diferente. Ah, Daniel é diferente de Leandro? Né? Essa é a pergunta. O teste lógico sempre é uma pergunta. Daniel é diferente de Leandro? Ou Daniel é maior do que Leandro? Não faz sentido, porque eu estou comparando um texto com o outro, né? Então, agora eu vou fazer comparativos de números para ficar melhor e mais fácil de você entender. Vou apagar esse teste lógico. Vou colocar assim, ó, 1 é maior do que 1, né? Aí eu estou usando testes lógicos que vão me responder alguma coisa, porque texto ele não vai entender, tá bom? Então, números, 1 é maior do que 1? 1 é maior ou igual a 1? É assim que eu faço. 1 é menor ou menor do que 1? E por último, 1 é menor ou igual a 1? Então, esses são todos os possíveis testes lógicos. Vamos escrever esses caras para você não esquecer? Então, aqui, ó, você vai escrever assim, ó, teste lógico. Quais são os sinais que eu usei? Igual, aperta Enter. Usei o diferente, usei o maior, usei o menor, usei o maior igual ou o menor igual. Esses são os possíveis testes lógicos que você pode comparar uma coisa com outra dentro da fórmula C, tá bom? Igual, diferente, maior, menor. Se você quiser até escrever aqui do lado, você pode escrever igual, diferente. Esse aqui é talvez que você não saiba, né? Diferente. O restante você sabe, né? Maior, menor, igual, tal. Então tá bom. Então, a fórmula... Isso aqui é um teste lógico, né? Beleza. Agora que eu já sei o que é um teste lógico e eu tenho que comparar uma coisa com outra, ok? Vamos já aprender a fórmula, já vamos colocar ela na sua usabilidade. Vamos lá. Você vai escrever aqui do lado uma tabelinha para mim que você vai colocar assim. Olha, eu quero saber o nome e a idade. Então, você vem aqui, idade. Se você quiser fazer exatamente como o Danielzinho está fazendo, eu peguei a coluna D e a linha 3, tá bom? E aí escrevi nome e idade. Nome e idade. Tá. Aí nós vamos colocar um nome. Então coloca aí 1, 2, 3, 4, 5 nomezinhos, tá?
Aí vamos colocar as idades? Então, vamos imaginar, ó, vou aumentar um pouquinho aqui, aumentei um pouquinho a largura, tá bom? Da coluna aqui, ó. Vamos imaginar que a Emanuele, ela é novinha. A Emanuele tem 17 anos. Vamos imaginar que o Luiz Antônio tem 18, a Cristiane tem 19, a Maria Costa tem 18 e a Nádima tem 16 aninhos. Nome e idade. Do lado, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui se é maior ou maior de idade ou menor de idade, tá? Você vai escrever esse carinha aqui, ó, maior de idade ou menor de idade. Ah, beleza, Daniel. Então escreveu? Nome, idade, maior de idade, menor de idade? Então, agora chegou a hora de você já fazer e já praticar. Eu vou dar o passozinho para você, o passozinho inicial aqui, tá? Eu quero saber se a Emanuele, com 17 anos, é maior ou menor de idade. Eu quero saber se o Luiz Antônio é maior ou menor de idade. Eu quero saber se a Cris é maior ou menor de idade. Para ser maior de idade no Brasil, quantos aninhos você precisa ter? 18, não é verdade? Para ser maior de idade. Então você vai criar um teste. Será que a idade que eu estou analisando é o quê? O que você vai colocar? Né? Você que vai colocar alguma coisa, tá? Então você vai colocar se a fórmula C, se a idade é maior ou igual a alguma coisa. Você vai fazer o teste. Eu quero que você pare e pense. Como é que eu fazia esse teste, tá? Você vai fazer o teste. O que eu não falei ainda para você são as possíveis respostas. Então, vamos lá. Depois que você fizer o seu teste, você vai apertar ponto e vírgula, certo? Aí é valor se verdadeiro. Dependendo do seu teste, vai ser maior ou menor de idade, dependendo da pergunta que você fizer no seu teste. E aí eu quero que você escreva, por exemplo, maior de idade, entre aspas. Então você vai fazer o seu teste. Fez o seu teste, você vai colocar, bom, se for isso, pode ser maior de idade, ou pode ser menor de idade, dependendo do seu teste, depende da sua pergunta. É isso que eu quero que você reflita junto comigo, tá? Se for isso, é maior de idade, ou, ponto e vírgula, ele é menor de idade. E eu fecho aspas. E aí, o que eu tenho que fazer? Fechar o parênteses. O que eu não fiz? O teste lógico. Então, a estrutura da fórmula é essa, tá bom? Eu quero que você tente fazer a sua fórmula. Faça já nessa listazinha de cima aqui. Eu peguei essa de baixo, tá? Mas qual que é o conceito? Você vai fazer uma fórmula que compreenda todas as possibilidades, óbvio, tá bom? Então, você faz uma fórmula e vai arrastar essa formulinha. Qual era o possível teste que você poderia fazer aqui, né? Então, lembra que eu falei que era para fazer aqui de cima? Vou fazer. Então, igual a fórmula C. Se, ó, primeira coisa, se a idade for maior ou igual a 18. Esse é um possível teste, não é? Se a idade for maior ou igual a 18, qual que seria a minha resposta verdadeira? Seria maior de idade. Olha, se ele for maior ou igual a 18, o meu teste verdadeiro é maior de idade. Tá bom, mas não precisava ser maior ou igual a 18. Eu poderia ter colocado, se ele for maior do que 17. Ou seja, 18 em diante, né? Já que eu estou falando de números inteiros. Então, maior do que 17 também daria certo. Seria maior de idade. E aí a resposta negativa seria menor. Ou seja, se ele não for, né, maior do que 17, ele seria menor. Poxa, outra possibilidade. Se ele for menor ou igual a 17. Ou seja, até 17 anos, qual seria a minha resposta verdadeira? Menor de idade. Tá certo? Porque eu estou pensando, ele é menor. A pergunta é, ele é menor de idade? Ele é menor. Então é menor de idade, tá? Se ele for menor ou igual, se ele for menor do que 18, ou seja, se ele for até 17, também seria menor de idade. Todos esses testes estão certos. Então, você não precisa fazer com que o teste seja exatamente... Cara, todos estão certos. O principal é você entender a fórmula e como você utiliza ela. Feito isso, tá pronto. Agora é só você aplicar no seu dia a dia. A gente vai fazer um exemplozinho do meu dia a dia, tá? Então, se for menor do que 18, vou fazer esse teste. Ele é menor de idade. Caso contrário, ele é maior de idade. Então, ó, menor ou igual a 18. Se ele for menor de idade, se ele for menor que 18, ele é menor de idade. Caso contrário, ele é maior de idade. Não é verdade? Ó, maior de idade, tá bom? Depende, então, do quê? Do seu teste que você vai fazer aqui. Vou fechar o parênteses, fechei o parênteses, e eu vou apertar Enter. Apertei Enter, agora ele vai falar, ó, a Emanuele é menor do que 17. Cara, toma cuidado. Às vezes tem gente que pega aqui, ó, e pega um nome
Você já viu fazer isso aqui, ó? Se o nome da Emanuele é menor do que 18, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Então, o que a gente tem que pegar é a idade. Muito bom. Idadezinha. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou arrastar a fórmula até aqui embaixo. Então, tem o menor de idade, maior de idade, maior 19, tá certo, 18 é maior, 16 é menor. Arrasta e vê para você se deu certo. Qual que é a ideia da fórmula C? Você faz alguma coisa que dê exatamente... você vai fazer um teste, na verdade, né? Que vale para todas as outras. Essa é a fórmula C. Se você entende a fórmula C, você já tem um passinho a mais rumo a você chegar num nível mais avançado no Excel, né? Essa é uma das principais fórmulas que existem no Excel. Principais fórmulas que existem no Excel.